A graça e a paz, irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira aos Coríntios, capítulo 10. Texto conhecido dos irmãos. Vamos ler ali versículos 15 a 17. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Queridos, quando nós lemos este capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, nós vemos que o apóstolo Paulo está nos mostrando ali as tratativas de Deus com o povo de Israel na peregrinação do deserto, como uma forma de nos instruir acerca das tratativas de Deus conosco, né? E a gente vê isso nesse paralelo que ele vai traçando. E nós vemos que essa é a intenção dele, porque no versículo 6 diz assim: e essas coisas foram nos feitas em figura, essas coisas que têm a ver com a peregrinação do povo de Israel no deserto, né? Nos foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles as cobiçaram. E no versículo 11 a mesma coisa é repetida. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, nessa esforço de olhar para trás e extrair princípios, né, lições para nós, há duas coisas que se destacam bem forte aqui, né? A primeira está no versículo 12, é a primeira aplicação que ele nos dá, onde ele diz assim: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe para que não caia. E aqui está a nossa responsabilidade diante dessas lições que nós temos na história de Israel, mas essa responsabilidade, para o cumprimento dessa responsabilidade, nós não estamos sozinhos, porque no versículo seguinte, né, nós temos aqui o fato que podemos contar com a fidelidade de Deus. No versículo 13, não nos veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que o possais suportar. Essa é a primeira lição. Cuide para que não caia. Essa é a tua responsabilidade, mas você pode contar com a fidelidade de Deus. A segunda lição que ele tira, né, desse exercício, digamos, está no versículo 31, onde ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a segunda lição, então, que é tirada aqui, né, dessa abordagem que ele toma. E esse princípio aqui ganha contornos bem práticos numa questão que ele trata nesse capítulo, que é a participação de irmãos em comidas, né, sacrificadas aos ídolos, né, em mesas de sacrifício aos ídolos. E essa questão, então, envolve, por um lado, não usar a nossa liberdade para ofender irmãos e irmãs, sejam gentios, sejam judeus. Não use da sua liberdade para prejudicar a obra de Deus na vida dos outros. E também siga o exemplo do apóstolo Paulo, que segue o exemplo de Cristo, né, negando-se a si mesmo, né, não buscando nada para o seu interesse próprio, mas buscando somente aquilo que é para a edificação do corpo, a edificação comum da igreja. E daqui, então, sai a base para que no capítulo seguinte, no capítulo 11, ele trate sobre várias questões relacionadas à conduta apropriada que nós devemos ter no ajuntamento da igreja. E, a partir do versículo 23, ali do capítulo 11, nós temos ele voltando o foco daí exclusivamente para a mesa do Senhor. Bom, nessa manhã, com a graça do Senhor, eu gostaria de meditar um pouquinho sobre esse segundo princípio aqui, esse que tem a ver com que nós devemos comer e beber para a glória de Deus, né, somente para a glória de Deus, e meditar um pouquinho mais sobre essa associação que nós vemos aqui, né, com a comunhão que existe na mesa com a qual nós participamos e com quem
participa conosco e com aquilo que está sobre a mesa. Então, vamos rapidamente falar um pouquinho sobre essa questão da mesa de ídolos, que está aqui no capítulo 10, onde ele está falando aqui. E o que Paulo está fazendo, inspirado pelo Espírito Santo, é mostrar que aqueles que comiam da carne sacrificada a ídolos eram identificados com o ídolo a quem aquela carne estava sendo sacrificada. Havia uma identificação ali. E essa prática, de participar dessa mesa onde havia comida sacrificada aos ídolos e ser identificado com o ídolo a quem aquela comida estava sendo sacrificada, que é definida aqui nesse texto como idolatria. Agora, dizer isso, será que é o mesmo que reconhecer que o ídolo seja alguma coisa? É um reconhecimento a ídolos? Essa é uma questão que Paulo levanta no texto. Ele vai dizer que não, os ídolos nada são. Isso, inclusive, está no versículo 19. Ele vai deixar isso muito claro ali com perguntas retóricas. Mas, por outro lado, há a necessidade de uma cautela, de um reconhecimento. Os irmãos não precisam abrir, mas lá em Deuteronômio, capítulo 32, quando o Senhor fala contra a idolatria, e ele se dirige à mesma prática, a prática de sacrifício a ídolos, com refeições e as pessoas participando disso, nós lemos Deus falando assim lá, do versículo 16 e 17 do capítulo 32 de Deuteronômio. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, provocaram a Deus a zelos. Com abominações o irritaram a Deus. Sacrifícios ofereceram aos diabos e não a Deus. Então veja que aqueles idólatras a quem esse texto está se referindo, pensavam que estavam sacrificando somente a ídolos, a divindades. Mas o que Deus está dizendo é que, na verdade, eles estavam sacrificando a diabos. Então, comer na mesa de um restaurante pagão não é uma coisa assim tão simples ou tão inocente assim. Há um perigo aqui, há um significado aqui que representa algo com o qual deve se cuidar muito. Porque, embora os ídolos não sejam nada, e nada são de fato, espíritos diabólicos podem tirar vantagem dessa adoração e redirigir esse louvor e essa adoração e enganar e escravizar pessoas. Então há algo por trás, há uma realidade espiritual diabólica por trás, com a qual nós devemos ter muito cuidado. Então, fica claro para nós que o princípio principal que está sendo ensinado aqui é que aqueles que participavam dos sacrifícios aos ídolos e comiam do altar desses ídolos eram identificados com eles. Havia uma identificação com eles. Por isso, então, nós temos isso muito explícito no versículo 14 de 1 Coríntios 10, que é o nosso texto, com esse mandamento. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. É muito claro aqui. Então, na língua original, há um artigo definido antes dessa idolatria. Fugir de a idolatria, ou desta idolatria. E fica claro que ele está se referindo especificamente a essa questão da idolatria nos templos pagãos aqui. E quanto ao mais, para a gente não se deter muito nos detalhes, o que Paulo está dizendo é que, embora o ídolo fosse nada, ele não usaria da liberdade dele para jamais se permitir ser dominado por nada, e muito menos faria uso dessa liberdade para qualquer outra coisa que não fosse a edificação da igreja. Então, essas são as questões. Mas os irmãos estão entendendo que todo esse argumento contra a idolatria, essas orientações todas, é baseado numa realidade. Ele traz um fundamento para esse argumento todo, acerca da participação de irmãos na mesa de sacrifício a ídolos. E esse fundamento que ele coloca nessa exortação contra a idolatria é a realidade da mesa do Senhor. E é o que nós lemos aqui nos versículos 16 e 17 que nós lemos. Então, quando nós lemos, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, há uma realidade na mesa do Senhor que ele está colocando como base para dizer, cuidado para participar dessa outra mesa. Cuidado com essa idolatria, fuja dela. E é importante, irmãos, nós percebermos aqui que essa realidade da mesa do Senhor que ele está evocando
Está muito clara com a repetição de palavras, né? Veja ali no versículo 16, a palavra comunhão sendo repetida 2 vezes. E aí você vai ver no versículo 17, no finalzinho dela ali, porque todos participamos do mesmo pão. Essa palavra comunhão, né, que a gente vê no versículo 16, a comunhão do sangue de Cristo, e depois a comunhão do corpo de Cristo, e aí participamos do mesmo pão, no original é a mesma palavra, koinonia, uma palavra bem conhecida nossa, né? Koinonia. Então, participamos ali é também koinonia. Ou seja, então, e a gente vê isso também no versículo 20. Versículo 20 na parte B, e não quero que sejais participantes com demônios. De novo a palavra koinonia lá. Né? Então, essa palavra, comunhão, né, como uma palavra central nesse assunto de mesa, tanto de Cristo como a mesa de demônios. Então, fica evidente, irmãos, que participar de uma mesa é ter comunhão com aquilo que ali está posto sobre ela e com quem dela participa. Há comunhão aqui. Esse é um ponto importante. No mundo antigo, né, agora falando um pouquinho de cultura só, comer na mesa com alguém, se sentar-se à mesa com alguém, era indicação de amizade, de companheirismo, né, de comunhão com aquela pessoa. Então, como se comia de um único pão, né, se pegava lá do mesmo bocado, aquilo tornava os participantes numa única unidade, num único corpo. Né? Basicamente, a ideia é a mesma mesa, a mesma comida, o mesmo espírito. Então, há uma ligação mais profunda aqui. Então, quando essa verdade é evocada sobre a mesa do Senhor e sobre a mesa de sacrifício a ídolos, o que nós vemos é que ele está fazendo um contraste entre 2 mesas e 2 refeições, e isso nos revela algo muito maravilhoso sobre a mesa do Senhor. E o que nós podemos concluir então? Que a mesa do Senhor é um instrumento da nossa comunhão com Deus, a nossa união com Cristo. Então, através dessa mesa, nós professamos companheirismo com o Senhor, amizade com o Senhor, comunhão com o Senhor. Nós somos lembrados também que essa comunhão só é possível por causa do sacrifício de Jesus. Se não fosse o corpo partido, seu sangue derramado, essa comunhão não seria possível. Então, quando nós banqueteamos, nesse sacrifício na qualidade de convidados, nós somos identificados aqui como um povo especial, um povo da aliança, um povo que desfruta de privilégios exclusivos, né, de um povo especial, e que se submete a exigências especiais também, não é? E juntos nós formamos com isso um grande bloco, formamos uma grande unidade, tanto nossa individualmente com a mesa, como uns com os outros que participam da mesma mesa. Somos um. Então, quando nós participamos de um único pão, que é emblema do corpo partido do nosso Cristo, que é o único pão vivo que desceu do céu, nós nos fundimos num único corpo. E nós nos tornamos membros uns dos outros. Que coisa incrível isso! Assim, então, aqueles que verdadeiramente, né, participam pela fé da mesa do Senhor, possuem comunhão com Cristo e com os demais participantes. E, ao comer os elementos da mesa, nós também fazemos profissão, né, de que temos essa comunhão, tanto com Cristo como uns com os outros. Né, de que nós pertencemos a Deus, né, e pertencemos uns aos outros, e somos juntos essa bendita irmandade de verdadeiros adoradores. Então, dessa forma, irmão, quem se une, então, para voltar ao argumento lá de 1 Coríntios 10, quem se une às 2 mesas, tanto a mesa de ídolos como a mesa do Senhor, na verdade provoca Deus ao colocá-lo em pé de igualdade com demônios, com diabos. E é isso o perigo que está ali no texto. Cuida com essa associação, porque você participa da mesa do Senhor. Cuide com essa né? E isso fica muito explícito quando no capítulo seguinte, no capítulo 11, Paulo deixa de falar dessa mesa de ídolos e se foca completamente na mesa do Senhor. E ele diz lá no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por quê? Porque quem come e bebe se identifica com o pão e se torna um com esse pão. E ai daquele que estiver se alimentando de outras coisas, estiver participando de outras mesas, estiver com outros apetites que não seja o Senhor, participando de outro tipo de refeição, porque ele está ultrajando a Deus. E com isso, então, comendo e bebendo para a sua própria condenação. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, quando nós olhamos para a mesa, nós vemos esse aspecto da comunhão como um ponto central. E esse aspecto da comunhão fala tanto da nossa união que experimentamos em Cristo, e aqui nós temos uma ênfase mais horizontal, digamos, e a nossa união com Cristo, individualmente com Ele. Então, união em Cristo e com Cristo. E na união em Cristo, nós somos desafiados aqui a reconhecer e a lembrar que esse momento solene da vida da igreja aponta para um grande efeito da obra de Cristo. A nossa união com Ele e, consequentemente, a nossa união uns com os outros. Certo? Então veja que não é somente uma lembrança do sacrifício do Senhor, mas o que esse sacrifício tem como efeito. Porque Jesus morreu no lugar de pecadores e derramou seu sangue em favor deles, nós temos união com Ele e união uns com os outros. E essa união, essa unidade, digamos, no corpo de Cristo é sustentada pelo próprio Cristo. E nada pode ser permitido nessa esfera. Nada estranho pode entrar aqui. Lá em Romanos 12, os irmãos não precisam abrir, quando ele fala de novo dessa questão do corpo, há uma ênfase muito linda ali, muito maravilhosa. Nos versículos 4 e 5 ele fala assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo. E ele poderia terminar assim, né? Somos um só corpo. Mas ele fala, nós somos um só corpo em Cristo. Então essa realidade da nossa união só pode ser experimentada na união com Cristo. Em Cristo nós estamos unidos. Em Cristo. Esse pedacinho é essencial, maravilhoso, indispensável, né? Porque é uma realidade profunda e espiritual, mas totalmente dependente do em Cristo. Né? Então essa unidade, né, entrelaçada aqui de todos os membros no único só corpo, só é possível por causa desse em Cristo. Então quando nós estamos individualmente num relacionamento com Cristo, nós também estamos num relacionamento uns com os outros. E a representação disso, veja que coisa tremenda. E a representação disso é nós estarmos participando da mesma mesa. Estamos experimentando essa comunhão na mesma mesa, onde o anfitrião é Cristo e a refeição também é Cristo. Então, se eu sou irmão de Cristo e você é irmão de Cristo, eu sou irmão de você. Eu sou seu irmão. E ao me conceder um relacionamento com Ele, Cristo também me concedeu um relacionamento com você, através dele. E juntos, então, nós formamos um único corpo, o corpo de Cristo. Participamos de um único pão e somos também um só pão. E isso é maravilhoso. Mas há uma verdade aqui, um pouquinho mais profunda, como eu já sinalizei para os irmãos. Né? Que ao estarmos em Cristo, nós temos algo até mais profundo do que essas analogias da família e do corpo, que apontam para essa unidade entre muitos membros. Elas são preciosas, maravilhosas, né? Mas nós temos algo que vai ainda além. Né? E é o seguinte, que quando nós confiamos em Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor, uma união é estabelecida entre Cristo e nós, de tal maneira, meus irmãos, que tudo o que de Cristo pode ser compartilhado, é compartilhado conosco. Tudo aquilo que Ele é, e tudo aquilo que Ele tem, que pode ser compartilhado, quando eu digo que pode ser compartilhado, eu estou excluindo claramente a sua divindade, porque nós nunca seremos divinos, né? Entidades divinas, né? Divindades. Então eu estou falando da onipresença, onisciência, onipotência, a sua eternidade. Nós não somos seres eternos. Então há questões que não são compartilhadas, há atributos que não são compartilhados, mas tudo aquilo que Ele é,
que pode ser compartilhado, é compartilhado conosco. E tudo aquilo que Ele tem, que pode ser compartilhado, é compartilhado conosco. Essa é a realidade estarrecedora de nós estarmos unidos com Cristo. Então, para nós que somos os seus convidados, os convidados do Senhor, na sua mesa nessa manhã, Ele diz: você é meu. Amém. E tudo que eu tenho é teu. Amém. E tudo que eu sou é teu. Porque você está unido comigo. Vem e participa da minha mesa. Come comigo nessa mesa. Mas não somente come comigo na minha mesa, mas come de mim. Come da minha carne. Bebe do meu sangue. Porque aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Então, irmãos, isso deve nos deixar maravilhados, né? Com o nosso Senhor. Isso deve nos levar a amá-lo aqui nessa manhã. A admirá-lo aqui nessa manhã. A colocá-lo acima de tudo mais na nossa vida. Aqui nessa manhã. Porque ao nos aproximarmos da mesa, nós temos que nos lembrar que nós somos dele. Estamos nele. Estamos unidos a ele pela fé. E agora tudo que ele é por mim e por você. E para nos lembrar disso, então, nós estamos aqui para fazer dele não somente a nossa comida, o nosso sustento, mas literalmente, irmãos, o nosso banquete. O nosso banquete completo. Porque nós estamos em Cristo. Estamos em Cristo. E não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Porque nós fomos redimidos juntos. Não fomos? Nós somos justificados juntos. Nós somos perdoados juntos. Nós confiamos no Senhor juntos. Nós somos feitos novas criaturas nele juntos. Somos amados por ele nessa manhã juntos. Somos aperfeiçoados e santificados juntos. E toda essa unidade gloriosa é criada em Cristo para a glória de Cristo. Amém. Portanto, vamos glorificar a Cristo. Ó, meus irmãos, que nós jamais deixemos de discernir o corpo de Cristo. Que jamais venhamos a trivializar a igreja de Cristo. Que jamais venhamos menosprezar a realidade que está acontecendo aqui nesse local, nessa manhã. Porque é algo muito tremendo. Custou a vida do nosso Senhor, do Filho de Deus, estarmos aqui nessa manhã. E o que você compartilha com a pessoa que está sentada aí ao seu lado, em Cristo, é uma vida e uma herança tão grande, tão maravilhosa, tão profunda, que ela ultrapassa o valor de todos os outros relacionamentos que nós podemos ter. O que há mais precioso do que o vínculo entre irmãos? Sendo o fruto que é da obra, do sacrifício, do sangue de Jesus. Portanto, irmãos, se quisermos ter uma postura adequada aqui nessa manhã, nós temos que dizer: Senhor, porque eu estou unido em Ti, como fruto da Tua obra, eu também tenho que reconhecer, Senhor, esse milagre do Senhor pegar pessoas tão diferentes umas das outras e torná-las membros de um só corpo. Que milagre é esse, meus irmãos? Gostamos de lembrar do milagre do perdão dos nossos pecados, do Senhor ter pegado pessoas totalmente depravadas, corrompidas no pecado, e ter dado para elas novas vidas. Mas um milagre muito grande, irmãos, é pegar essas pessoas egoístas, completamente centradas em si mesmo, adoradoras de si mesmo, e colocar essas pessoas para se importar umas com as outras, para cuidar umas das outras, para lavar o pé umas das outras, e para dizer: eu quero ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e tomou a forma de um servo. E Deus pegar pessoas egoístas e transformar em servos uns dos outros é algo tremendo, irmãos. É algo tremendo. Então, ser cristão é pertencer a Jesus, é ser parte do seu corpo, não é? E individualmente membros uns dos outros. Como o texto disse: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Que chamada incrível! Que identidade maravilhosa participar do mesmo pão
e ser um só pão. Quando mais nós descobrimos, não é, queridos, a grandeza do que Cristo fez por nós, mais oportunidades nós temos de glorificá-lo. Mais mecanismos nós temos de exaltá-lo, de bendizê-lo, de engrandecê-lo. E que nós façamos isso nessa manhã. Senhor, nós te louvamos, Pai, por tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por essa união maravilhosa que temos contigo, Senhor. Senhor, quem de nós poderia ser digno com os próprios méritos de estar aqui? Quem, Senhor? Senhor, que privilégio, Senhor. Que privilégio, Senhor, estarmos aqui nessa manhã, Pai. Oh, Senhor, que banquete que nós temos aqui diante de nós. Oh, Pai, que nós possamos erguer os cálice da salvação nessa manhã. E brindarmos juntos, Senhor, a tua bondade, a tua fidelidade, o teu amor. Oh, Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Receba, Senhor, todo o mérito nessa manhã. Tudo isso é fruto das tuas mãos, Senhor. E tu, pelo teu amor, nos incluíste gratuitamente pela fé, Senhor. Oh, Pai, recebe a nossa gratidão nessa manhã. E cuida, Senhor, para que o diabo não coloque cunhas entre nós. Oh, Senhor, que interesse o diabo tem de nos afastar, Senhor, de nos distanciar, Senhor. Senhor, que as obras do inimigo caiam por terra nessa manhã, Senhor. E que nós sejamos de fato um só pão, participando de um só pão, Senhor. Oh, Pai, e que a nossa união envergonhe Satanás. E que a nossa unidade, Senhor, brilhe forte para o mundo lá fora. Para que o mundo saiba, Senhor, que ao amarmos uns aos outros, Tu é real. Tu foste enviado a esta terra. E nós somos, Senhor, esse milagre do Teu amor. Aleluia.